Triangulação. Tudo parte da mãe, porque a natureza também parte da terra. Então, por isso que ela é nossa forma. Se você conhecer muito a sua mãe e a sua avó, você vai saber de tudo que você precisa saber. A triangulação, ela também vai partir da simbiose materna. E aí, quem é o triângulo? Você, sua mãe e qualquer pessoa, tá? Então pode ser você, sua mãe, seu pai, pode ser você, sua mãe, sua avó, se tinha muita história, a gente morou na casa da avó. Pode ser você, sua mãe, seu tio, porque a tua mãe tá casada com teu tio. Pode ser você, sua mãe e seu irmão, porque seu irmão chegou e tirou o teu lugar. Então, se hoje você vive toda hora em triangulação, toda hora, ou se você vive só com dinheiro para sobrevivência, o que que é? Pago as minhas contas, tá tudo bem, pago o básico, mas não sobra, eu não consigo fazer muitas coisas, você provavelmente está em triangulação porque você está no básico ali da pirâmide. E essa triangulação também é assim, ó. Eu, meu pai e minha mãe, é esse triângulo. E que a gente, para ir para individuação, a gente passa a sair desse triângulo e vai criar a nossa história, tá? Então, quem é o seu triângulo principal? É importante você ver. Por quê? Porque aí você vê quais são as virtudes que você está brigando com essa pessoa. Lembra que tudo é vibração. Esquece a pessoa e olha o padrão e a vibração. Por quê? Aquela pessoa que você não gosta, às vezes você queria ter aquilo que ela tem, tá? Esse irmão que você se incomoda, talvez porque você vê que ele é mais nutrido pela sua mãe do que você. E aí, quando você vê isso, você vai ficar com raiva dos dois, você vai dizer: nossa, minha mãe ainda olha mais pro masculino. Entende? Se ela olha mais para o masculino, ainda está no controle, ainda está querendo ser cuidada. Talvez esse irmão represente mais o meu avô, o meu pai, do que efetivamente uma relação de mãe e filhos. Caramba, minha mãe tá na criança. Caramba, a gente não fica brigando com criança. E aí dissolve. Porque quando você estiver lá, você não vai ficar mais entrando nessa confusão. Você subiu um degrau de consciência. Não porque você é melhor, porque você incluiu e está enxergando a partir do amor. Minha mãe tem medo, ela está se acolhendo no masculino ainda. E aí eu paro de ter raiva dela, porque aí eu olho aqui e falo: nossa, eu ainda faço isso. Eu ainda estou me escondendo no trabalho, eu ainda só estou voltada para fora. Qual é a diferença? Nenhuma. E aí eu consigo incluir a minha mãe, e incluindo a minha mãe, porque eu tô soltando esses nós, eu volto pro feminino. Esse é o retorno, é achar a nossa mãe dentro de nós, tá? No início eram só vocês. Quando você chega aqui, seu pai já estava lá, talvez a sua irmã, um irmão ou qualquer um deles. Às vezes você era até gêmeo na barriga e só sobrou você e você já chega culpado porque teu irmão morreu, tá? Eu era uma trigêmea, entendeu? E eu chorava muito, eu chorei tanto que a minha mãe, primeiro, minha mãe que estava ali em rejeição com o feminino com a mãe dela, era para ela olhar essa rejeição dela mesma, mas existia uma criança que chorava como se estivesse sentindo falta, e a minha mãe engordou 25 quilos, entendeu? E e a mulher que trabalhava lá foi até. Ela pediu demissão depois de 20 anos, que ela trabalhava na casa da minha avó de tanto que eu chorava. Então eu chorava muito. Uma criança aqui de outro planeta, hipersensível. Então, assim, é essa informação que tá aí, tá? De quando você chegou. E aí, quem é que passa a ser o seu ponto de referência na sua vida? O que a sua mãe gosta, tá? Por quê? Porque você quer receber a atenção dela. Então, hoje, se você pensar nas coisas que você quer construir, se for exatamente, se isso que você quer construir sana os desejos da sua mãe, talvez você ainda não esteja olhando para os seus próprios sonhos, tá? Aí, tudo que a minha mãe gosta, ai, vou ser isso, deixa que eu resolvo. Pra quê? Pra você voltar a ter atenção só dela. E aí, se você fazia isso, na relação você também faz. Você fica fazendo mil coisas pro seu parceiro, pra você ser o único ponto de referência pra ele, e depois você fica esgotada porque você vira mãe dele, tá? Como a nossa família alimenta a triangulação? E aí observa se tem na sua. Mãe de menina. Se você tem mãe que te comparou com um irmão, com os primos. Se você tem uma mãe criança que divide os problemas dela de casal com você. Se você tem uma mãe com inveja que não bancou as vontades e aí reclama do seu corpo, vai querer fazer tudo o que você faz.
ela projeta os desejos dela em você. Então, se ela não pôde trabalhar ou fazer tal coisa, ela vai super estimar o seu lado profissional, porque na hora que você tá vivendo, ela tá projetando aqui. E aí, em algum momento, você quer viver outra coisa, você casou. Então, tem gente que casou, que o marido é muito rico e tem muita disponibilidade para ficar em casa, estudar, cuidar dos filhos e ficar tranquila. E que vive numa culpa tremenda. Por quê? Porque a mãe esperava que ela tivesse uma profissão. Então é um conflito, tá? Ela não consegue nem viver essa nova relação. É, a mãe que te cobra afeto e atenção, então tá fora do lugar, você tá representando o lugar de alguém. Mãe de menino, mãe super protetora, controladora, faz com que o cara entenda que o prazer tá sempre lá fora. E daí você chega na relação fazendo demais e controlando, você vai virar essa mãe e ele já tá projetado que o prazer tá lá fora, que em casa é um saco, que a mãe fica cobrando dele e que tudo isso. E aí lá fora ele acha o prazer. Então tem triangulação porque ele ainda tá com a mãe, tá? Então quando você sai do teu lugar para dizer pro teu parceiro o que é que ele tem que fazer, você tem que ver lá quem é a mãe dele. Se ele acha a mãe dele um saco e ele maltrata a mãe dele, ele tá maltratando você, tá? É... E aí, o que que acontece? O sexo e o desejo vão embora juntos. Você continua casada com a sua mãe e o seu marido só pode ocupar o lugar de filho. Então, assim, não é às vezes o cara só que tá se colocando ali. Se você não liberou o casamento com a tua mãe e você tá casada, esse ser que chegou é quem? Seu filho, tá? Então, na medida que eu corto aqui essa minha questão e passo a ser mulher desta pessoa, ele pode ocupar o lugar de marido. Agora, se você não rompeu esse casamento com seu sistema, com certeza seu marido não é seu marido. Ele é teu tio, ele é representado por outras pessoas. Tá? E aí eu vou pedir para você, se você é mulher, se relaciona com um homem, para pensar lá no seu sistema, quem são os inimigos do sistema masculino e quais são os padrões que ele tem. Aí você olha para ver se o seu marido ou seu filho não estão reproduzindo isso. 99,9 de vezes estão. Tá? E quando você vê, você tá casado com o tio violento e o seu parceiro nem é isso, tá? Então, o que a nossa. Outro exemplo de mãe de menina. Menino. Mãe frustrada com o pai. Não resolve seus problemas. Vira aquela mãe fofa, querida. Ela tá fazendo ciúmes pro marido, tá bom? Então ela é a mãe sedutora para atacar o pai. Observa se você tem essa mãe aí, tá bom? O que que a nossa criança ferida faz quando a gente é menina e vê essa mãe? Corre pro colo do pai, com raiva, vou me vingar. Já que ela tem outro, eu pego o marido dela pra mim. Só que aí a gente vai pra vida fazendo isso, desejando o marido de outras pessoas, entrando em relações que a gente nem sabe que essa pessoa já tem alguém e quando a gente vê, a gente descobre que tem. Então, se você tem triangulação, você vive triangulação com o seu sistema, tá? Às vezes tem essa pessoa também que nunca se relaciona com ninguém. Às vezes a pessoa desse triângulo morreu e a vida sexual de prazer e de relação morreu junto com essa pessoa. E aí você precisa ver quando é que a tua vida travou e ver o que é que estava vivendo ali, se você perdeu alguém, se tinha alguma coisa. Nossa, eu percebi que a minha mãe ficou depressiva nesse momento. Nesse momento talvez você perdeu a mãe, nesse momento você passou a cuidar da sua mãe e aí você já tá em triangulação, tá? É... Então, numa relação, quando o outro não satisfaz a minha expectativa da criança, eu vou lá fora, num ciclo, buscar de novo, de novo, de novo, tá? E aí, uma dessas coisas podem ser ditas sobre o amortecedor. Conhecer o seu amortecedor, então, nossa, eu corro para receber elogio quando eu tô para baixo. Eu corro para comer, para viver esse amor, essa fome de amor. É o seu amortecedor. Corro para transar, corro para. Não sei para que você corre, mas você correu ali para satisfazer essa necessidade infantil que não aconteceu. Como é que o teu parceiro estimula isso?
Você tá tocando seus projetos. Ele vai achar uma terceira pessoa para tirar você do foco, porque você tá envolvida com um projeto. Aí pode ser um amigo, uma irmã, uma amiga, ou às vezes você tá indo muito bem, porque você tá em triangulação, ou também tá. E você tá indo muito bem, e esse aqui quer receber atenção porque tá perdendo a atenção da mãe, começa a ter problema, começa a perder dinheiro, perde o emprego. Por quê? Esse marido tá com medo de você ir embora. Então, qual é a forma que ele tem para te segurar? Ele perde dinheiro, ele fica doente, entra em depressão e não sei o quê, porque faz você voltar para cá. Então, a doença do parceiro, o problema financeiro do parceiro, as escolhas do parceiro é do parceiro, não pode ser um triângulo. Então, você vê isso, mas continua fazendo o que você tem que continuar fazendo, tá? Então a gente segue aquilo. E quando a gente segue os nossos objetivos, eles seguem a gente, não ao contrário. Se você segue ele segue ele, porque a mãe dele ficava seguindo ele. E aí você só é a mãe dele seguindo ele nunca vai olhar para você, tá? Então, como eu sei que eu estou na triangulação? Você está com alguém e de repente descobre uma terceira pessoa. Você conhece o cara e de repente descobre que ele já era casado. Você vive tendo problemas com colega de trabalho. E se você não tem irmã, normalmente são as mulheres. Se você não tem irmão, os seus desafetos também serão masculinos, buscando a atenção do chefe, criando novos ajudantes ou sendo ajudadora sem fim, tá? Se você acha que a sua mãe dá mais atenção ou dinheiro para os seus irmãos e isso te incomoda, você ainda está na triangulação. Então você está perdendo dinheiro para poder fazer parte desse grupo aqui, ver se sobra alguma coisa para você, tá? Como assim ela vai ficar bancando eles? Eu que não vou ser próspera, eu quero voltar aqui para entender por que é que para mim não tá vindo, tá? Isso é aquela necessidade da criança de sempre. E aí a gente chega esgotada quando a gente tá nesse lugar. A coisa mais importante é o ajudador, é o codependente, tá? Ai, se ele não fizer, ninguém faz, ninguém acontece. Ele é o fiscal, o que cobra, o que cuida. O perseguidor é aquele que sempre tem raiva. Então veja se você vive tendo acesso de raiva, você tá perseguindo alguém. E aí você vai ter que saber o que que é. Ele é o injustiçado, ele acha o defeito em tudo. E você pode ser a vítima. A vítima é a salvadora no seu lugar de sombra. Ai. E aí, a salvadora, ela também se disfarça, tá? Quando que a salvadora vira vítima? Quando ela fica esgotada e fica doente porque ela tá trabalhando muito, tá? Então essa é a sombra também. Ai, tô com soluço. E aí que ela diz assim, ai, não aguento mais. Então assim, ó, pode ser que você esteja nesse lugar do fôlego. Não aguento mais, o cansaço extremo. É só nesse momento, quando você chegou no ápice do cansaço, que você vai conseguir fazer a travessia, tá? É como se a gente tivesse que ir lá no fundo do poço e não ter mais espaço isso para Salvadora, porque aí ela não dá conta, ela fica doente, aí ela solta tudo. Só que a gente não precisa ficar doente para soltar, a gente pode soltar agora e correr o risco agora do parceiro não ficar e você ter que lidar com o seu lugar de, de abandono, porque senão você nunca vai saber e seu valor tá sempre sendo pautado por algo que você faz e não o que você é. Então, muitas vezes você tá com medo ou acha que esse parceiro só tá com você por algum motivo específico, mas você também não tem coragem de alimentar o corte para bancar e ver. E aí, por conta de você não querer ver o medo, né, do abandono de novo, a rejeição, você continua pondo energia, tá? E como resolver isso? O codependente precisa aprender a cuidar da sua própria vida na, me na mesma proporção. Essa gravação vai ficar horrível, afinal. Que ele, que ele cuida do outro. Então, assim, ó,
Tudo isso aqui que a gente está fazendo em todo esse processo, a maioria das minhas clientes são dependentes porque vieram de relações disfuncionais na infância. E se você ajustar todo o seu lugar, se você ajustar aquelas 3 ordens em todas as esferas da sua vida, ou escolher uma para ajustar, se você ajustar no trabalho, resolve lá atrás. Se você resolver na raiz, resolve no trabalho. Você não precisa. Ai, deixa eu ver a triangulação aqui, deixa eu ver aqui. Você precisa ajustar em um único lugar. Então, muitas vezes, eu não dou conta de dizer o não aqui. Mas lá no trabalho, na hora que eu exercito o meu lugar, o meu não, o não ficar com ciúmes porque o chefe tá chamando essa pessoa para tal coisa, na hora que eu sustento isso aqui, dissolve lá. Tá? Então veja só, durante 20 anos eu fiquei no banco sustentando muitos desconfortos a respeito da minha cor, de dinheiro, de escolha. Lógico que os chefes escolhem primeiro os brancos sempre. Isso já é um desenho que está aí implantado. Então, eu tive que sustentar tudo isso aqui e continuar entregando minha meta e ainda entregando mais. E aí, para ser promovida, eu tinha que fazer 2 vezes mais do que uma pessoa branca. E beleza, aprendi. Minha carteira era melhor, sempre a melhor. E eu era uma refletora também, então, assim, o bom e o ruim também era meu. Mas eu sustentei isso daqui. E várias coisas no meu sistema foram dissolvendo automático. Porque eu não vejo a minha avó desde os 11 anos. Porque eu não vejo a minha família toda hora. Porque eu passava maior parte da minha vida viajando. Como é que eu resolvi? Eu resolvi aqui, no trabalho, aprendendo a ser subordinada, sustentando os meus desconfortos, aprendendo a dizer não, ou operando se tem algum abuso ou algo assim. Assim. E por isso que às vezes a gente fica fugindo muito de trabalho e fala assim: ai, não vim pra isso, já pega a bolsa e pede demissão. Não vai passar por nada, não vai atravessar nada. Então veja, empresa e casamento, entende que olhar os desconfortos nos 2 lugares está resolvendo toda a nossa infância? Entendeu? Toda a nossa infância está resolvida se você olhar para a relação ou se você olhar para o trabalho, trabalhando a triangulação lá. A nossa infância inteira se resolve, tá?